Que Deus abençoe os irmãos. Deus continue vos abençoando. Amém, amados? No nome do Senhor Jesus Cristo, o que vive e reina para todos sempre. Uma palavra para meditação, para o nosso pequeno culto. Nós vamos em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Graças a Deus, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, aqueles que ouvirão depois, que Deus possa acrescentar a palavra dele no coração, no entendimento de cada um de vocês. Essa é a minha oração. É o que eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo para os filhos de Deus nesse momento. Amém? Então nós vamos ler em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Está escrito: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Bondoso Deus e Pai Celestial, obrigado a Deus por tua palavra, ó Pai. Obrigado por permitir que estivéssemos vivos nesse tempo final, Senhor, aonde é o tempo da restauração de todas as coisas, ó Deus. Muitos sábios, profetas, desejaram, ó Deus, viver esse momento, ó Pai. Mas esse momento, esse tempo, o Senhor tinha reservado para um pequeno povo, ó Deus, que batalharia pela fé que uma vez foi dada aos santos. Pai Santo, e é por essa fé, ó Deus, que eu estou aqui. É por essa fé que cada filho e filha do Senhor está de pé nesse momento, Senhor. A fé não é de todos. Muitos pensam que têm fé, ó Deus, mas eles têm apenas o ouro do tolo, ó Pai, que não tem validade alguma, Senhor. Foram enganados, ó Deus. Mas tu tem, ó Pai, um povo nesse tempo final, ó Deus, aonde a tua palavra diz, Senhor, que eles não seriam enganados. Pai Santo, então cremos, ó Pai, que estamos na palavra do Senhor, ó Deus, e aqueles que estão na palavra do Senhor, ó Pai, jamais serão enganados, ó Deus. Obrigado, ó Senhor, pela palavra, obrigado por esse momento, ó Pai. Peço que o Senhor tome esse culto e que o Senhor possa revelar aos pequenos, ó Pai. Muitos ouvirão, mas somente os pequenos entenderão o que está por trás, a vida que está por trás da palavra. Agradeço no nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Graças a Deus. Sublime graças do Senhor, que a um infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já, perdi do ele me achou. Graças a Deus, graças a Deus, ele nos encontrou, nos achou. Estamos firmes na promessa, pela revelação que uma vez foi dada aos santos. Então, aqui em Efésios, já entrando nas Escrituras,
Aqui em Efésios capítulo 1, versículo 13, está escrito: em quem também estáis, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então aqui você vê o selo, aqui você vê o batismo do Espírito Santo. É isso que Paulo está mostrando aqui para essas pessoas que têm esse selo, que tem o batismo do Espírito Santo nelas. Então você observa como que você adquire essas coisas. Ele está dizendo aqui: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Então você só pode estar no Espírito Santo, selado na palavra de Deus, depois que você ouve o Evangelho, a palavra da verdade. Então hoje tem muitas portas de igreja dizendo que ali está a verdade, que ali está a palavra, que ali está a doutrina. Vocês observam que Paulo disse aqui que essa verdade, ele continua dizendo, o evangelho da vossa salvação. Então é o mesmo evangelho que Paulo tem pregado, que tem que ser pregado hoje. Que ele está dizendo que o evangelho é a vossa salvação. E tendo nele também crido. Então não basta você ouvir o evangelho, você tem que crer. É por isso que tem um povo peculiar hoje que recebe esse selo de Deus. Porque eles têm crido na palavra de Deus. Eles têm continuado com a palavra de Deus. Então isso não é para todo mundo, que a gente sempre repete essas palavras, que não é para todo mundo. É para um povo que já estava com Deus. Você já estava nele. Vocês observam também que em Efésios 1:15, Paulo está dizendo: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus. Então Paulo sabia a fé que esses irmãos tinham. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Ele continua dizendo: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós em minhas orações, ou nas minhas orações. Então ele não cansava de dar graça a Deus por você, pelos filhos de Deus, porque eles já estavam em Deus, e eram para esses que Paulo estava falando aqui. Não era para o mundo todo, não era para o mundo religioso, era para um pequeno povo que tinha recebido a revelação da palavra. O irmão Brian diz: agora lembre-se que fé é uma revelação, algo que tem sido revelado a você. Isso é o que o irmão Branham nos ensinou, então. Nos ensinou. Então, Paulo está dizendo a essas pessoas que tinham que vir para a fé, ou revelação. É somente para essas pessoas. Por essas pessoas, Paulo estava dando graça. Porque essas pessoas, elas alcançariam
esse o objetivo. E isso não é esforço que você faz. Vocês observam uma pessoa que tem o dom para fazer um determinado serviço, ele não se esforça para fazer, porque aquilo já está nele. Então a salvação, essas coisas de Deus, já está em você. Então você não se esforça para ser salvo, você já é. Você não esforça para ser um cristão, você já é. Então essa revelação da palavra de Deus, tinha que chegar um momento que os filhos de Deus entenderiam ela. Para isso, Deus tem se manifestado nesse tempo presente, onde nós estamos vivendo. E vocês observam que, ainda em Efésios 1,16, ele diz, tendo iluminado, no 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então tem um Deus que está presente aqui, é justamente para fundir, colocar nos filhos de Deus o espírito de sabedoria e de revelação. Versículo 18, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória de sua herança nos santos. Então, essas coisas é para você conhecer a sua vocação, a sua herança no santo. Olha que coisa tremenda esse evangelho que Paulo tem anunciado. Para que você possa saber a sua origem. Isso é profundo demais. E qual é a sua origem? Qual é a minha origem? A minha origem é Cristo. Você já estava em Deus antes. Agora você precisa entender essas coisas. Vocês observam que ele diz sobre os olhos do vosso entendimento. Então o entendimento ele tem olhos espirituais, para que a pessoa não se perca, para que ela enxergue aquilo que Deus está fazendo e continua no caminho provido por Deus. Porque o homem sem a revelação da palavra, sem a revelação da palavra, ele vai estar em caminhos tortos, caminhos que levam à destruição, achando que é o caminho de Deus. Em Provérbio capítulo 14, versículo 12, está escrito: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é o caminho de morte. Então, o caminho para o homem. Então, o homem está ouvindo a palavra onde não tem revelação, e ele acha que ele está no caminho provido por Deus. E aqui em Provérbios está dizendo que é um caminho de morte. Por que é um caminho de morte? Porque é um caminho feito pelo homem. É um caminho criado pelo homem. E o caminho que o homem trilha é um caminho de morte. Então, a menos que Deus revele isso a você pelo seu espírito, você não tem nenhuma chance. É somente pelo Espírito de Deus. Então você observa que a pessoa que está sendo enganada, muitas vezes ela está num caminho de morte,
E muitas vezes ela está ouvindo a palavra, a doutrina correta. Ela está ouvindo a palavra originalmente, da mesma forma que os apóstolos pregaram. Ela pode estar ouvindo a mesma mensagem, a mesma doutrina, mas o caminho é um caminho de morte. Porque mesmo ouvindo a palavra, você vai achar que está salvo. Você vai pensar que está salvo. É por isso que Paulo disse: eu não cesso de dar graças ou glórias a Deus por vocês. Não deixo de orar por vocês. Não deixo de cessar, não paro de orar por vocês. Por quê, Paulo? Para que vocês não se percam. Temos que orar um pelos outros. Então, através da oração dos justos, outros justos encontrarão isso. Mas aquele que não é justo, ele trilha seu próprio caminho. Ah, mas eu estou ouvindo a doutrina. Tudo bem que você está ouvindo a doutrina, mas a mentalidade ainda não foi mudada. O entendimento ainda não foi mudado. É por isso que a palavra disse: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Em João 1, versículo 12, está escrito, ao 13 está escrito: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, é somente aos que creem no nome. Essas pessoas não foram enganadas. Vocês observam que a palavra está dizendo aqui, ó. Mas a todos quantos o receberam, abraçaram a palavra, receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue. Então vocês observam que não é para qualquer pessoa. Não é para pessoas que nasceram para uma mensagem natural, que nasceram de um nascimento natural. Aqui está explicando aqui, ó, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Então não foi o entendimento da carne que gerou essas pessoas. Esse ensinamento está acima disso. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem. Então se você não está além da vontade do homem, você já não é dirigido por ele. Nem da vontade do homem, mas da vontade de quem? Ele diz, mas de Deus. Então, se é da vontade de Deus, não tem como você se perder. Não tem como essa passagem onde nós lemos aqui de Provérbios 14, 12, estar presente em sua vida. Onde diz do caminho de morte, há caminho que parece certo ao homem, mas o final dele é a destruição. Mas você não foi gerado pela palavra de um homem. Vocês são gerados pela palavra de Deus e guiado por ele. Então, se você estava nele, Paulo diz: quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ninguém pode. Em Efésios 1,18 está escrito assim, ó: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação.
Então, os olhos espirituais seus, eles vão ser abertos. Então, quando você tem o olho, a mentalidade espiritual, os olhos espirituais abertos, não tem como você ser enganado. Você não quer saber que tipo de ensinamento que está tendo em determinado lugar? Você sabe onde você está se alimentando? Você sabe que é um alimento puro, não tem mistura ali. Por que você sabe disso? Porque você é o inteligente agora? Você é o sábio agora? Não. Porque agora os olhos do seu entendimento foram abertos. E quando os olhos são abertos, você começa a entender a palavra. Quando os olhos daquele moço, daquele mancebo foram abertos, ele pôde ver carruagens de fogo ali. E quando seus olhos são abertos, você consegue ver Deus na Escritura. Você consegue ver o cumprimento da Escritura. Você consegue entender que não é tarde, que não é cedo, é mais tarde do que você pensa. Mais tarde do que nós pensamos. Por que isso? Porque agora os seus olhos espirituais foram abertos. Amém? Em Romanos capítulo 8, versículo 15, está escrito: porque não recebeste o espírito de escravidão. Você é livre agora. Você é um homem livre. Você não recebeu o espírito de escravidão para quê? Ele diz: para outra vez estardes em temor. Mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O qual clamamos, Papai. Você recebeu esse espírito. E esse espírito é um espírito de libertação. Se o Filho vos libertar, o Filho é a palavra. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem? Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 5, mas eu vou ler o 3 aqui. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para a adoção de filhos por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, Deus fez todas essas coisas, ele predestinou seus filhos, predestinou a mim e a você. Quando falamos de predestinação, o mundo religioso, viu? O mundo pentecostal, eles não aceitam isso. Mas antes do seu destino, Deus deixou o pré-destino. Um destino antes do seu destino. Mas para que o seu destino fosse mudado, para que você não morresse, porque o fim do homem seria a morte, Deus proveu um cordeiro por nós. Deus proveu seu Filho Jesus Cristo, somente para aqueles que foram predestinados desde antes da fundação do mundo. Os filhos de Deus, eles não serão enganados. Porque o anticristo enganará muito, ele enganará muito. Mas só que você teve os olhos do entendimento aberto. E quando você tem os olhos do entendimento aberto, aquilo, de uma certa forma, deixa você triste, porque você sabe que muitas pessoas que estão andando com você,
elas não irão para o mesmo lugar que você vai. Por mais que você as ame. Mas Deus escolheu você, Deus predestinou você e não a ela. Você estava em Deus. Ela não estava. É por isso que quando diz daquela mulher do poço, o irmão Branham diz que ela era redimível. Porque ela estava em Deus, ela era redimível. Aqueles homens religiosos, aqueles grandes pastores, vamos colocar assim, aqueles grandes mestres da antiguidade, eles não eram redimíveis. Mas ela era redimível, porque ela estava em Deus, antes de todas as coisas. E Deus nos predestinou. Deus só pode predestinar aqueles que já estavam nele. Amém? Você estava nele. Nós estávamos nele. Por isso que o irmão Branham diz na mensagem Posição em Cristo. Ele diz, porque não recebesse o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebesse o espírito de... A congregação responde, adoção. Agora, depois que você recebeu a adoção, tudo bem? Depois que você é adotado, você é estabelecido. Então você compreende? Depois de feita a cerimônia, e você foi colocado no corpo corretamente, você é um filho, claro, uma filha. Quando, ele disse, quando você é nascido de novo. Graças a Deus por isso. Este é seu nascimento. Mas agora você é posicionalmente colocado. Não recebemos o espírito de temor, mas recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O irmão Branham diz, que significa meu Deus? Tudo bem? Meu Deus. Ou papai. Você foi adotado. Então, se você estava em Deus, Deus tinha que posicionar você. Não tem como você ser um filho de Deus se você não estivesse nele. O irmão Branham nos explica isso. Se você não estivesse em Deus, como que você ia ser um filho de Deus? Na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. O irmão Branham disse, agora a mesma coisa é isto. Se você é um filho de Deus, se eu sou um filho de Deus, ou uma filha de Deus, estávamos em Deus no princípio. Então não tem como você ser um filho de Deus se você não estivesse nele. O irmão Branham está dizendo aqui somente aqueles que estavam em Deus no princípio. Ele está dizendo, se você é um filho de Deus ou uma filha de Deus, é porque você estava em Deus no princípio. Olha onde você estava. E quando Jesus se tornou a plenitude da palavra, vai vendo os estágios. Você estava em Deus, porque você é um filho de Deus. Ele continua. E quando Jesus se tornou a plenitude da palavra, então estávamos nele. Gente, quando Jesus se tornou a plenitude da palavra, o irmão Branham está dizendo para nós
Então, nós estávamos nele. De que forma nós estávamos nele? Ele diz: na forma de germe, na forma de gen de vida, na forma de um atributo. Da mesma forma que você estava no seu papai, que o seu papai estava no vovô, que o vovô estava no bisavô, que o bisavô estava no tataravô. Então nós estávamos em Jesus, nele, em forma de germe de vida. Isso é um profeta que está dizendo. Vou repetir aqui. E quando Jesus se tornou a plenitude da palavra, então estávamos nele, na forma de germe. Não verme, mas germe. Germe de vida. Continuando. Quando ele foi crucificado, aonde nós estávamos? William Branham diz: estávamos em seu corpo. Quando ele foi crucificado, estávamos em seu corpo. Quando ele ressuscitou dos mortos, nós ressuscitamos com ele. Ressuscitamos com ele. Então você morreu um dia. Você estava naquele corpo. A vida que estava naquele corpo morreu com ele. A vida humana. Porque Deus não morre. Mas a matéria teve que morrer. Deus se fez matéria. Ah, mas não era o Filho de Deus? Deus precisava morrer. O Filho é a imagem do Pai. Todos os atributos que estavam em Deus, você está aprendendo com o profeta. Quer que eu leia de novo aqui? Ele diz que se você é um filho de Deus, você estava em Deus no princípio. E quando Jesus se tornou a plenitude da palavra, estávamos nele. De que forma? Na forma de germe, de vida. Quando ele foi crucificado, estávamos em seu corpo. Quando ele ressuscitou dos mortos, nós ressuscitamos com ele. E agora, desde que reconhecemos isso, você precisa reconhecer. É por isso que você precisa da revelação. É por isso que você precisa do novo nascimento. Sem o novo nascimento, você jamais entenderá o que está sendo falado aqui. Sem o novo nascimento, você somente irá criticar o que está sendo falado aqui. Por quê? Porque você não nasceu de novo. Jamais. É por isso que Paulo estava dizendo aqui. Para que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele venha a você. Deixa eu ver o que Paulo estava dizendo aqui de novo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus tinha um Deus, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para a adoção de filho por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, esse mesmo Deus, ele fez todas essas coisas. Ele predestinou você lá atrás. Ele colocou você no caminho correto. Qual que é o caminho correto? O caminho da palavra.
Aonde estava a palavra? Em seu Filho Jesus Cristo. Agora você está no centro do caminho. Agora você está no caminho certo. Então, irmão, é por isso que o irmão Brano está dizendo aqui, ó. E agora, desde que reconhecemos isso, agora nos assentamos com Ele em lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas somente quando você reconhece isso. Como você reconhece isso? Através do batismo do Espírito Santo. Como você reconhece isso? Através do selo da palavra. Somente dessa forma você entenderá essas coisas. Por isso que Paulo disse, olha, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós em minhas orações. Ele estava orando para que você alcançasse esse entendimento. Por que, Paulo, você estava orando? Porque nós estávamos em suas orações, ele diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê, em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Você alcançou, através da oração, alguém orou por você. Paulo disse, eu não cesso de dar graças, eu não cesso de orar por você. Para que isso, Paulo? Para que você possa ter o espírito de sabedoria e de revelação. Então, se o espírito de sabedoria e de revelação está em você, não tem como você não entender o que está sendo falado aqui. Não tem como você ficar para trás. Não tem como você não se assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ele diz: nós somos filhos e filhas de Deus. Somos filhos de Deus. Então somos atributos de Deus. Então, temos vida eterna. Se você é atributo de Deus, o irmão Bruno está dizendo, então, temos vida eterna. E Deus é a única vida eterna que há. Então, estávamos nele desde o princípio. E quando Jesus se tornou toda aquela palavra, então éramos parte dele. Amém? O irmão Brana disse. Aí está você. Quando aquilo está lá, não há nenhum demônio, nenhum poder, nada pode alguma vez mover isto. Por que não pode mover isto? Ele diz, este é o poste de ancoragem da alma. A sua alma está ancorada nisso. A sua alma está ancorada na revelação. A sua alma está ancorada em Cristo. Nada, por mais que a tempestade venha, se aquele navio está ancorado, ele pode balançar para todos os lados. As ondas podem fazer com que ele quase vire, tombe ali em alto mar. Mas ele não se moverá daquele lugar. Então, por mais que venham vendavais espirituais sobre você, por mais que venham críticas sobre você, por mais que falam da sua vida por aí, isso é apenas vendaval. Os ventos vêm e vão, mas a primavera tem que chegar. O arrebatamento tem que chegar. A sua salvação está próxima. Você está seguro na palavra de Deus. Você está tranquilo na palavra. Vocês observam o que o irmão Brando está dizendo, aonde você estava. Você é um filho de Deus, você estava em Deus. Aí ele vem mostrando os estágios aonde você estava. Ele está dizendo que quando Jesus morreu, você morreu com ele. Porque agora a vida foi manifestada naquele corpo.
E você estava naquele corpo. Quando ele ressuscitou, você ressuscitou com ele. Então o cristão, ele não tem que questionar o que Deus faz. O único que não questiona é o eleito. Para isso, o irmão Brano, ele tem pregado na mensagem. Mudou Deus alguma vez seu parecer acerca de sua palavra? Vamos ver o que ele diz nessa mensagem. No parágrafo 129, ele diz: quem poderia explicar quando Deus disse a Elias: vá até lá em cima e assente-se no monte, e eu te alimentarei. Ele tinha que crer na palavra de Deus. Aí ele foi justamente onde Deus pediu para que ele fosse. Porque Deus tinha dito: eu te alimentarei ali. Ele não questionou. Ele não questionou. Então, o cristão eleito, aquele que está ancorado na palavra, ele não questiona. Ele foi, se assentou e não questionou a ordem de Deus. Porque Deus disse que o alimentaria ali. Continuando, ele diz: eu ordenarei os corvos para te alimentar. Como poderia um corvo apanhar uma fatia de pão e arrancar um pedaço de peixe assado e trazê-lo ao profeta? Como poderia isso? Preste bem atenção que você precisa aprender a não ficar rasurando, a não ficar imaginando como que Deus faz as coisas. O eleito, ele não quer saber a maneira que foi feito. A única coisa que você tem que saber é que foi feito. Como poderia um corvo apanhar uma fatia de pão, arrancar um pedaço de peixe assado e trazê-lo ao profeta? O irmão Brana diz: isso está além de qualquer coisa que eu possa explicar. Eu não creio que você também possa. Possa o quê? Que possa explicar. Eu também não creio que você possa. Ou ninguém pode. Mas ele fez isso. Deus fez isso. Isto é tudo que foi necessário. Você não precisa saber. A única coisa que você tem que saber é que foi feito. Mas de que forma? Não é problema meu, não é problema seu, é algo de Deus. É por isso que a palavra diz que as coisas ocultas, as coisas escondidas, pertencem a Deus, ao Pai. Mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos. Acredito que é Deuteronômio 29 e 29. Então, isso está encoberto. Você só tem que saber que foi feito. Isso é necessário, não precisa saber mais. Ele fez isso. Esta é a verdade disso. Como ele fez isso, eu não sei. Isso não é da minha conta. Mas ele o fez. Como ele fez a terra, eu não sei. Mas ele fez. Como ele enviou seu filho, eu não sei. Olha o que um profeta está dizendo para você. Você não tem que saber de nada. Você só tem que aceitar. Essa é a diferença do eleito para o religioso. O eleito não questiona, ele crê. Como ele enviou seu filho? Eu não sei. Mas ele o fez. Como ele ressuscitou dos mortos? Eu não sei.
mas ele ressuscitou. Amém. Como ele me salvou, eu não sei. Mas ele fez isto. Isto é certo. Como ele te salvou? Eu não posso lhe dizer. Mas ele fez, ele te salvou. Mas de que forma? É um problema dele. Ele te salvou. Você só precisa crer que você foi salvo. Você só precisa crer que o sacrifício foi por você. Você só precisa crer que você foi predestinado desde antes da fundação do mundo. Como ele te salvou, eu não posso lhe dizer, mas ele o fez. Como ele me curou, eu não sei. Mas ele fez isso. Ele prometeu que faria isto. E ele guarda a sua palavra. É só isso que você precisa saber. É saber que Deus prometeu que fez e ele cumpre a sua palavra. Então descansa, tudo já foi feito. Não questione, não conjecture, não fique murmurando que você perderá o que Deus fez. Apenas aceite. A cura já foi conquistada. O inferno já foi conquistado. A salvação já foi conquistada. O que você precisa fazer é crer em Deus. É viver o hoje. É devolver para Deus tudo o que Deus está te dando. Viver uma vida cristã. Não apontar o dedo para o teu irmão. Essa é a melhor coisa que o cristão deve fazer. Voltando aqui, vamos aprender mais um pouco com o apóstolo Paulo? Não cesso de dar graças a Deus por vós. É isso que nós precisamos fazer um pelo outro. Não cesso de dar graças a Deus por vós. De que forma? Lembrando-me de vós nas minhas orações. Foi isso que Paulo fez por você. Foi isso que Paulo fez por mim. Ele lembrou de você nas orações dele. Lembrando de vós nas minhas orações. Ah, mas ele estava falando para os irmãos lá de Éfeso. Mas você é parte da família. Essa oração atingiu você. A palavra chegou até você. E essa oração que Paulo estava dizendo, somente para aqueles que alcançaram a palavra, aqueles que creram na palavra. Se você voltar um pouquinho aqui, no versículo 15, ele diz: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Então, quando Paulo se deparou com tudo isso, ele diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Por que, Paulo? Ele diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, a oração dele era para isso, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo? Paulo diz: o Pai da glória vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então você vai receber através da oração. Então quando você ora pelo teu irmão, faça o mesmo que Paulo fez. Paulo orou por vós, ora pelos seus irmãos, para que eles possam receber esse mesmo espírito de sabedoria e de revelação. Quando você recebe o espírito de revelação, você sabe aonde você estava. Você sabe aonde você está. E você sabe para onde você vai. Por quê? Porque o espírito de sabedoria e de revelação está em você.
Já não é mais você, é esse Espírito te guiando. Já não é mais você pensando, é a mente de Cristo em você. Se você captar isso que Paulo estava dizendo aqui, você não vai mais viver para você, você vai viver para o teu irmão. Porque você já alcançou aquilo. E agora você não quer mais ficar só. Observa o mesmo Espírito que estava em Jesus. Jesus disse, Pai, não oro apenas por esses, ó Pai, mas por aqueles que por tua palavra hão de crer em mim. Então Jesus orou por você. Então o espírito de sabedoria, Jesus diz, Pai, aonde eu estiver, eu quero eles comigo. E hoje, aonde você estiver, se a sua esposa não for uma cristã, ore por ela. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós em minhas orações, para que esse mesmo Deus dê a vocês o espírito de sabedoria e de revelação. Irmãos, muitos na mensagem, ouvindo a mensagem da hora. Não é qualquer mensagem, a pessoa está ouvindo a mensagem do dia. Mas se ela, mesmo sentada no banco, aonde o pastor está pregando a doutrina correta, se ela não atingiu, se o espírito de sabedoria e de revelação não estiver nela, vai cumprir nela o que nós lemos em Provérbios, que estava escrito, vamos ler novamente? Provérbios capítulo 14, versículo 12, onde nós lemos. Há um caminho que ao homem parece direito. Sabe por que parece direito? Porque ele está ouvindo a palavra. O caminho é direito, mas ele não é. O homem não é. Porque ele entendeu errado a maneira como se anda pelo caminho. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim daquele caminho é caminho de morte. Você tem que estar na palavra. Você precisa do espírito de sabedoria e de revelação. Sem esse espírito, você vai estar congregando nos melhores tabernáculos, aonde se prega a melhor doutrina. Mas os olhos do seu entendimento não foram abertos. Então, que a oração que Paulo fez, você possa fazer pelos seus irmãos, para que o espírito de sabedoria e de revelação encha aquela alma. Para que a tua esposa, o teu esposo, eles não andam com você somente nessa dimensão, para que eles possam andar com você quando você estiver do outro lado. Quando for o último dia aqui na terra, quando o Senhor vir para buscar o seu povo, você possa estar com aquela pessoa que tanto você ama aqui. Seja tua mãe, seja teu pai, seja teu filho, seja avó, seja quem for. Se essa pessoa não tiver o espírito de sabedoria e de revelação, ela ficará. Ela será sua companheira só desse lado. Mas quando ela adquire esse mesmo espírito, do qual Paulo está falando, esse mesmo espírito que estava em Enoque, Enoque sabia com quem ele estava andando. Então esse espírito de sabedoria e de revelação vai mostrar para você com quem você está andando agora. Para isso você foi predestinado desde antes da fundação do mundo. Para que isso? Para ser irrepreensível diante de Cristo. Vou encerrar com Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Quem que abençoou você? Bendito o Deus e Pai. Foi Ele que te abençoou.
o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para a adoção de filhos, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, quem foi que te elegeu foi Deus. Quem que predestinou você foi Deus. Para isso, para que isso? Para que você fosse irrepreensível diante dele. Ia chegar um momento que Deus ia se manifestar aqui na terra, como ele já está. Aí agora, devido a essa predestinação, você irá estar irrepreensível diante dele, em amor. Vale a pena servir esse Deus. Vale a pena seguir esse Deus. Vale a pena você continuar orando pelo seu irmão. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós em minhas orações. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que Deus possa abençoar a cada um de seus filhos nesse momento. Que Deus dê um restante de domingo abençoado a todos. Essa é minha oração, no nome de Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus.